Boa tarde. Hoje vamos ver o último capítulo do livro Conduta Espírita, cujo título é Perante Jesus. A partir da semana que vem, no mês de dezembro, iremos estudar 3 capítulos do livro Sementes de Vida Eterna. E no ano que vem, esse estudo terá continuidade com o livro Sinal Verde, a partir de janeiro. Assim, vamos começar nosso estudo com uma pequena leitura que eu peguei um texto de Emmanuel contido no livro Pão Nosso, capítulo 57, cujo título também é Perante Jesus. Porque aí podemos analisar o que foi que Emmanuel disse, junto com o que foi que André Luiz disse sobre Perante Jesus. Então vamos começar com a nossa leitura inicial. Então, livro Pão Nosso, capítulo 57, Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evoluem, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa o esforço da criatura foi a realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a unidade santa. Dentro dos círculos de serviço, a atitude assumida pelo homem lhe honrará ou desonrará a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vamos fazer nossa pequena prece, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, para depois trabalharmos o texto perante Jesus do livro Conduta Espírita. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por estar aqui reunidos em mais um estudo. Agradecemos a oportunidade de estudar como nos comportar perante Jesus. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós e as pessoas que ouvirem a esse estudo. Que todos sejam abençoados, fortalecidos na fé. E que todos saibamos valorizar tua mensagem, Senhor. Tua mensagem que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tua mensagem que nos ensina a só fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Tua mensagem que nos aconselha a nunca fazer ao semelhante coisas que não gostaríamos que outros fizessem conosco. Tua mensagem que nos aconselha a perdoar 70 vezes 7. Tua mensagem, que é literalmente um caminho de paz, num mundo com tanta guerra e tanta violência, porque os seres humanos não sabem seguir teus ensinamentos. Senhor Jesus, que todos nós saibamos ouvir mais tua mensagem, que todos nós saibamos colocar em prática teus ensinos. São tão valiosos, são tão preciosos, e nós não estamos sabendo dar o devido valor a estes ensinos. Ilumina nosso entendimento, Senhor. Desperta nossas consciências. Há lugares que os seres humanos precisam de grande despertamento de consciências. Infelizmente, Senhor, ainda tem gente que acredita em guerra santa. Tem gente que acredita em olho por olho, dente por dente. Isso apenas tem trazido tragédia, sofrimento. E parece que as pessoas não aprendem. Que as pessoas sintam necessidade de paz. Que as pessoas despertem para a necessidade de se relacionar melhor para com o seu semelhante. E que todos nós, espíritas, que fomos convidados a trabalhar na tua seara, Senhor, comecemos a dar bom exemplo. Seguindo teus ensinos, colocando-os em prática. Divulgando-os, fazendo o nosso melhor. Vamos entrar no mês em que comemoramos teu aniversário, Senhor. Que seja um mês em que as pessoas se renovem intimamente. Para amar mais, perdoar mais, compreender mais, julgar menos, se libertar dos preconceitos e dos pré-julgamentos. Fica conosco, Senhor, ilumina nosso entendimento, abençoa nosso estudo. Assim seja. Então, gente, vamos estudar esse capítulo 47, perante Jesus. E olhem a coincidência, gente. Esse capítulo está sendo apresentado no dia 30 de novembro.
exatamente um dia antes do mês em que comemoramos o aniversário de Jesus. Ele nos convida a pensar ao longo de dezembro na missão de Jesus aqui na Terra. É uma missão simples, que se os seres humanos tivessem seguido os seus conselhos, o mundo de regeneração já estaria aqui. O mundo que todos nós sonhamos. Um mundo sem guerra. Um mundo sem violência. Um mundo onde predomina o respeito. Um mundo onde as pessoas se amem mais. Onde as pessoas se perdoem mais. Onde as pessoas cultivem a honestidade. Cultivem a responsabilidade. Onde as pessoas pensem sobre as parábolas de Jesus. Sobre os ensinos que Jesus nos levou. Que as pessoas estudem a vida de Jesus. Então, reflitamos na oportunidade desta pequena leitura. Nós vamos ver o que André Luiz ditou no livro Conduta Espírita, capítulo 47. Perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus que nos ampara nas obras do bem eterno. Jesus é o auxiliar direto de Deus no que tange aos assuntos da terra. E ele disse que estaria conosco até o final dos séculos. Então, reconheçamos que Jesus está consciente de nossa presença aqui. Nós é que às vezes esquecemos dele. Às vezes, damos vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa arrogância. Nos julgamos mais importantes do que realmente somos. Nos julgamos superiores aos demais seres. Nós somos todos irmãos. E Jesus está presente, atento a cada um de nós. E fica um pequeno conselho para nós aqui. Jesus disse a cada um, de acordo com suas obras. Aproveitemos esse conselho e façamos uma reflexão. O que é que nossas obras até o momento reservam para nós? Pensemos nisso, gente. De vez em quando, à noite, antes de dormir, o que foi que eu fiz nesta vida? O que é que eu mereço em função do que eu fiz até agora? Sim, iremos encontrar coisas louváveis. Mas, muito provavelmente, iremos encontrar coisas que gostaríamos de empurrar para debaixo do tapete. Pelo menos comigo, assim. Mas Jesus vê. Jesus está consciente de todos nós. E receberemos de acordo com nossas obras. Portanto, recebemos a mensagem de Jesus. Fomos convidados a trabalhar em sua seara. Então, vivamos conscientes de que Jesus percebe como estamos aproveitando a nossa oportunidade de encarnação aqui na Terra. Muitas vezes, nos deixamos envolver demais pelos valores do mundo. E esquecemos os valores de Jesus. E aí, André Luiz, em cada frase desse capítulo, ele acrescenta um pequeno provérbio. E aí ele diz este provérbio aqui. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Cristo de Deus. Traduzindo, o ungido de Deus. Deixando mais claro, o Espírito mais perfeito que aqui esteve, a quem Deus delegou cuidar do planeta Terra. Sim, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos diz que o Espírito mais perfeito que aqui esteve foi Jesus. E vejamos a grandeza de seu ato, aceitando nascer entre nós, mesmo sabendo que nós não o entenderíamos. Reparem que a leitura das falas de Jesus, 2000 anos depois, continuam atuais. E Jesus disse, como diz lá no início do Evangelho, capítulo 1, itens 3 e 4, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sim, Jesus veio dizer coisas que seriam úteis em todos os séculos vindouros após ele. As coisas que ele disse são tão atuais hoje quanto eram naquela época. Naquela época, a maioria das pessoas não o entendia. Tanto que Jesus lhes disse em várias ocasiões que eles ouvindo não entendem, que eles vendo não enxergam, que sabia que seus entendimentos, para quem sabe nós estávamos lá, não entenderíamos o estágio evolutivo daquele momento. Mas Jesus falava a si mesmo, porque sabia que no futuro, ou seja, hoje, iríamos entender sua mensagem. E aqui estamos falando sobre ela. Vamos ver o segundo parágrafo que Jesus trabalha. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Em tudo que a gente faz, a vontade de Deus está presente. Se Jesus nos convidou para trabalhar em sua seara, e ele nos convidou porque nos ajudou a chegar numa casa espírita, porque ele percebeu que estávamos preparados para entender a mensagem que é falada dentro da casa espírita, é porque ele quer que sejamos trabalhadores de sua seara. Muitas vezes lemos as obras de André Luiz sobre a série do mundo espiritual e nos deslumbramos com a beleza das missões de André Luiz, com a beleza dos trabalhos que surgem, com a beleza dos ensinos que lá tem. E lá no fundo, todos nós, que somos espíritas, temos um desejo secreto de um dia estar
ou em nosso lar, ou em alguma outra colônia, fazendo trabalhos parecidos com o de André Luiz. Pergunto, verdade ou mentira o que eu estou dizendo, gente? Respondam para vocês mesmos. Verdade ou mentira? Queremos realmente ter a oportunidade de trabalhar numa colônia? Comecemos trabalhando lá na casa espírita. Façamos o nosso melhor na casa espírita em que frequentamos. Ajudemos nas obras de caridade. Sejamos compreensivos com as pessoas. Porque uma casa espírita é igual a um hospital. Tem mais doentes do que médicos. É, gente. Tem pessoas imperfeitas ao nosso lado. E às vezes os imperfeitos somos nós mesmos. A gente se irrita por qualquer coisa. A gente fica com vontade de dizer, entre aspas, umas verdades. Será que são verdades? Ou será que é o nosso orgulho falando? Pensemos nisso. Cada coração humano é uma peça de luz potencial. E Jesus é o sublime artífice. Cada um de nós somos convidados para a vinha do Senhor. Nós, espíritas do século XXI, somos os trabalhadores da 10ª hora. Tem gente que trabalhou na vinha do Senhor desde a primeira hora, desde a época lá de Moisés. Depois veio Jesus alertar a gente, eu vou convidar todo mundo. Todo mundo um dia vai estar trabalhando na minha vinha. E nós somos dos últimos a ser convidados. Então, façamos bom proveito da oportunidade, fazendo o nosso melhor. Lembrar-se que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Jesus disse que o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Aí faço uma pergunta para nós pensarmos juntos aqui. É fácil administrar um planeta como o nosso, com gente tão cheia de caprichos como nós todos? De um lado tem gente que acredita numa guerra santa, que pode matar o outro em nome de Deus. Do outro lado tem gente que acredita no olho por olho, dente por dente e não busca um maior diálogo. E aí fica essas encrencas que a gente vê. Subindo um pouco mais para o norte, no planeta Terra, encontramos um país grandão que invadiu um país pequenininho, apenas porque desconfiou que o país pequenininho ia botar armas perto de sua fronteira. Ele apenas desconfiou, apenas teve preconceito. E estão lá se matando. Falam em mais de 700 mil mortos. Ou seja, o amor está longe do coração de muita gente. Então, nós que conhecemos, a gente entende. Porque, por exemplo, uns lá seguem uma religião em que, infelizmente, algumas interpretações ainda não acreditam em guerra santa. Outros seguem ao pé da letra uma religião onde Moisés disse, olho por olho, dente por dente, para limitar o tamanho da vingança. Mas ainda não entenderam que Jesus nasceu como judeu, para dizer perdoar 70 vezes 7 vezes. E eles não entenderam essa mensagem. Não reconhecem Jesus. Peçamos a Deus para que ele conheça, para que aproveitem o conselho. E para que os muçulmanos que reconhecem Jesus, como o profeta Isa do Alcorão, procurem lá no Alcorão, muitos ensinos de Jesus estão presentes lá. Inclusive o perdoar 70 vezes 7. Estão lá escritos no Alcorão. Mas eles pulam esse capítulo. E vão para capítulos onde falsos profetas acrescentaram coisas de guerra. E aí está essa confusão. Oremos por eles. Na Rússia ortodoxa, na Ucrânia, eu não sei qual é a religião que tem lá, ou se tem alguma, infelizmente não conhecem o perdão. E aí está essa confusão. Então, gente, que o perdão esteja presente em nosso coração. Nós que conhecemos mais a fundo, que nós não temos desculpas. Eles até têm. E vão reencarnar em ambientes onde ouvirão o chamado de Jesus em alguma encarnação futura. Não sei se aqui ou em outros mundos. Mas todos eles um dia também serão espíritos de luz. E nós que conhecemos a mensagem, o que é que fazemos? Trabalhamos realmente sem descanso? Nos esforçamos? Ou Dona Preguiça nos visita e estou muito velho, estou muito cansado, tenho outro para fazer? Será que pensando nessas desculpas? Olha o que André Luiz acrescenta aqui. Repouso em débito, deserção do dever. Sim. Quando o repouso vem da preguiça, sim, precisamos de repouso. Mas é aquele repouso na medida certa que Joana de Ângeles fala em suas obras, em especial no livro Vida Feliz. Né? Ela diz, refaz as tuas forças, depois volta a trabalhar. Refaçamos nossas forças e façamos o nosso melhor. E aí, vem um outro conselho aqui. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. Esta frase me faz lembrar do segundo mandamento dos 10 mandamentos de Moisés. Nunca usar o nome de Deus em vão. Reproche é críticas. Irreverência é desrespeito. Sim, a gente vê às vezes exposições em que desrespeitam símbolos religiosos. Respeitemos todos os símbolos religiosos. Não importa de que religião seja. Porque para determinadas pessoas, aquele símbolo tem valor. Aquele símbolo lembra dos ensinos de Jesus. Então, respeitemos. E não usemos, não critiquemos Jesus. Quando a gente diz, Deus esqueceu de mim. Eu estou criticando Deus. Ao invés de dizer, Deus esqueceu de mim, digamos, Senhor Deus, estou passando por um momento muito difícil. Que a espiritualidade amiga me inspire uma ideia, uma orientação sobre como devo me portar diante dessa prova. Substituamos a crítica por uma prece. E experiência própria.
A inspiração vem. Basta querer ouvi-la. Sim, gente. Não fiquemos naquela, Deus esqueceu de mim. Eu sou o mais infeliz das criaturas. Não. Substituamos por uma prece quando nos sentimos para baixo. Deus, me ajuda a entender o que esperas de mim. Espiritualidade amiga, dá uma força aqui, eu estou me sentindo meio fraco. Né? A oração existe para isso. O acatamento é prece silenciosa. Isso aqui significa a resignação diante daquilo que não podemos mudar. Sim, às vezes chegam até nós coisas que não temos como mudar, que a gente sabe que a melhor solução é a resignação. Acatamento, resignação. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário termo. Determinadas ideologias dizem que Jesus era um mero revolucionário. Sim, até entre determinados judeus eu vi essa interpretação. Não, ele veio se revoltar contra a exploração romana. Gente que acha que sabe mais do que sabe, né? Sai dizendo essas coisas. A gente encontra escritos em livros e publicações, em mensagens que circulam no nosso WhatsApp e Facebook aí da vida, né? Dizendo que Jesus era um revolucionário. Não. Jesus era o governante da terra, que veio dar o supremo exemplo de perdão e o supremo exemplo de que a vida continua. Por que ele se materializava junto a seus discípulos após sua morte? Porque seu corpo foi desmaterializado. Sim, seu corpo foi desmaterializado. Não sei se por vontade dele ou com apoio de espíritos elevadíssimos. Não ficou um corpo para as pessoas prestarem culto a um corpo. Jesus quis que tomássemos consciência de que a vida continua. Porque muitos, na época, achavam que morreu, acabou. Que enquanto estávamos aqui, devíamos agradar a Deus. Que Deus era um ser caprichoso, que esperava de nós certas coisas. Comportamento dos fariseus, dos saduceus. Os saduceus que não acreditavam na vida vindoura. Os fariseus acreditavam que havia um mundo vindouro e ensinamentos mais espiritualistas do judaísmo são mais parecidos com o espiritismo do que a gente imagina. Reconheçamos Jesus como a luz do mundo. E aqui vem um conselho bem oportuno com relação ao Natal. Renunciar às comemorações natalinas que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Gente, sabia que Chico comemorava o Natal distribuindo comes, bebes e necessidades básicas aos mais necessitados? Nós, muitos de nós, normalmente desrespeitamos a balança entre o Natal e o Ano Novo. Está claro, gente, o que eu estou dizendo? A gente come como se não tivesse amanhã. Faz trocentas comidas. Gasta um dinheiro grande em comidas e presentes. Para quem não precisa. Demos um presente, sim, para as pessoas. Mas façamos também uma caridade. Se quisermos realmente homenagear a Jesus, façamos uma caridade. Os verdadeiros amigos do Cristo o reverenciam em espírito. Identificar a posição que... Então, comemoremos o Natal. Podemos comer coisa diferente, sim. Mas na medida certa, sem abusos. Conseguimos fazer isso? Trabalhemos para nós mesmos, sem abusos. E façamos algo em prol de alguém que precisa. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. Essa aqui me faz lembrar uma frase de Jesus. Não atireis pérolas aos porcos. É um conselho para não nos envolver em polêmicas. Se alguém pensa diferente e percebemos que não está disposto a aceitar nosso ponto de vista, não discutamos. Encerremos o papo e deixemos ele seguir adiante. A vida um dia vai ensiná-lo. Evitemos confronto. Façamos aquilo que acreditamos, da melhor forma que podemos. Falemos aquilo que temos certeza, mas evitemos polêmicas. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com Cristo. Tem gente que espera que Jesus pense conforme a cabeça dele. Não. Jesus é muito superior para querermos isso. E quando queremos isso, estamos provando ser ignorantes demais para querermos nos nivelar com Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Me faz lembrar aquela frase de Jesus. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio dele. No Espiritismo, temos o culto do Evangelho no lar uma vez por semana. Podemos fazer o Evangelho no lar, mesmo que sozinhos. Jesus estará junto a nós, mesmo que os outros não queiram participar. Eu faço um Evangelho no lar, com alguns familiares interessados, no Zoom. Não é no Zoom, não, é no Google Meet. Eu aqui, uma pessoa aqui perto, uma outra pessoa na França, uma outra pessoa em São Paulo, uma pessoa às vezes lá em Campos, e outras pessoas assim. E reunidos sentimos a maior assistência espiritual junto. Podemos, se não tem na nossa família, dentro de casa, gente que não participe, que queira participar conosco, podemos até buscar um Evangelho online.
Tem alguns aí, é só procurar, conversar com as pessoas lá no centro. E tentemos montar pequenos grupos. Orando junto, a gente se dá força uns aos outros. Em todas as circunstâncias, elegemos o Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Já li. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. Sim, oremos em seu nome e ele estará no meio de nós. E aí, para encerrar, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A mesma frase naquela leitura inicial que eu fiz. Então vamos fazer a nossa pequena prece de encerramento do nosso estudo. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças nos damos pela oportunidade de realizar esse estudo. Que ele seja útil para mim e para todas as pessoas que o ouvirem. Assim seja.